Em uma cidadezinha antiga e conservadora no Brasil, havia uma família um tanto quanto peculiar. Um homem, sua esposa e sua mãe, morando em uma casa que era bem afastada da cidade. Pode-se dizer que eles moravam em uma chácara. O homem se chamava Miguel e a mulher se chamava Laura. Miguel e Laura viveram muito felizes juntos por um longo tempo, até Madalena, a mãe de Miguel, vir morar com eles, pois estava doente demais para morar sozinha. Desde então a vida dos dois começou a ficar um pouco mais conturbada. Eles brigavam mais e a casa às vezes parecia tão pesada e sombria que os dois passavam a maior parte do tempo na casa de amigos, na cidade, enquanto a velha Madalena ficava sozinha na casa. Por muitas vezes Laura dizia a Miguel que não aguentava mais a mãe dele morando com eles. Dizia que a velha falava sozinha quase que o tempo todo, como se estivesse falando com alguém, e que por muitas vezes à noite, quando Miguel estava no trabalho, ela ficava observando a velha do lado de fora, gritando para as árvores da floresta ao lado da casa. Laura dizia que aquilo a deixava aterrorizada e que seria melhor se mandassem Madalena para um asilo ou um hospício. Miguel dizia que aquilo era normal, pois sua mãe foi diagnosticada com demência, e mesmo quando ela era saudável, não batia muito bem das ideias. Laura decidiu ser compreensiva, afinal ela estaria sendo injusta com Miguel em querer deixar a mãe dele em um lugar desconhecido, logo agora nos seus anos finais. Um ano depois que estavam os três morando juntos, Laura estava lavando as louças, quando de repente Madalena apareceu atrás dela, colocando a mão em seu ombro. Laura tomou um susto e quase cortou a senhora com uma faca, mas Madalena não parecia ter se assustado ou sequer ligado para aquele fato. Ela segurou o pulso de Laura e disse com uma voz rouca: "O bebê, ele vai sofrer. Não deixe o bebê sofrer. Ele não vai nem ver o que o pegou." Laura, assustada, puxou seu braço para longe de sua sogra. "De que bebê está falando, dona Madalena? A senhora tomou seus remédios hoje?" Embora estivesse aterrorizada, Laura tentou ser gentil e compreensiva. Madalena não disse mais nada depois daquilo, apenas andando para longe, deixando Laura confusa e assustada na cozinha. Alguns meses depois, Miguel notou que Laura começou a parecer perturbada por alguma coisa. Quando não estava do lado de fora da casa, sentada em uma cadeira de balanço e olhando para a floresta, estava olhando para lá pela janela. Mas quando ele a perguntava sobre aquilo, ela ficava confusa, sem entender o que ele estava falando, dizendo que ele estava ficando tão louco quanto a mãe dele. Alguns meses mais tarde, Laura engravidou. Miguel achou que ela fosse ficar feliz, pois era o sonho dela ser mãe, mas ela pareceu desesperada ao descobrir a gravidez. Dizia que não podia ter aquele filho ali, insistia que o bebê dela iria sofrer. Pelos próximos meses de gravidez, Laura tentava de tudo para se machucar ou machucar o bebê de alguma forma. Miguel a impedia todas as vezes, achando que ela apenas estava assustada, pois não estava pronta para ter o filho, mas ele tinha certeza que com o tempo ela iria se apaixonar pelo bebê em seu ventre. Bem, ele estava errado, e percebeu isso após um dia em que ele chegou em casa e encontrou sua esposa no pé da escada, desacordada. Por alguns segundos ele ouviu um zumbido de estática em seus ouvidos, mas nem deu atenção a isso, afinal estava desesperado. Ele a pegou e levou para o hospital. Por sorte, ela não havia perdido o bebê e aparentemente o feto ainda estava saudável, e Laura também, ao menos fisicamente. Meses se passaram e enfim chegou a noite do parto, uma noite fria e sombria. Mais uma vez a velha Madalena ficava sozinha em casa enquanto seu filho e Nora iam para o hospital. Após horas de gritos e esforço, o bebê finalmente nasceu. "Parabéns, senhora Laura. É um menino", disse o médico, entregando o bebê para as enfermeiras, que o levaram para a limpeza. Miguel estava feliz, enquanto Laura parecia distante, olhando para o teto enquanto recuperava seu fôlego e descansava do parto. Após a limpeza, a enfermeira levou o bebê para Laura, para que ela pudesse segurar o filho pela primeira vez. Laura segurou cuidadosamente o bebê, sorrindo para ele como se por um breve momento tivesse esquecido de toda aquela loucura que havia passado nos últimos meses. Ela abraçou gentilmente o seu filho. "Como ele vai se chamar?" Uma das enfermeiras perguntou, anotando algumas coisas no papel de nascimento. Lucas Oliveira dos Santos." Laura respondeu. As horas foram se passando. Miguel teve que voltar para casa para ver como sua mãe estava, enquanto Laura dormia tranquilamente. Chegando lá, ele chamou pela sua mãe, mas ninguém respondia. Foi até o quarto, pois ela poderia estar dormindo. Ao entrar no quarto, ele acendeu a luz para ir falar com ela.
dizer que o bebê havia nascido e estava tudo bem, mas ao tocar na pele de sua mãe, ele então percebeu que ela estava morta. No hospital, Laura dormia em um sono profundo, quando de repente ouviu a voz da Dona Madalena repetir o que ela havia dito meses atrás. Ele vai sofrer. Não deixe o bebê sofrer. Ela acordou em um pulo, assustada, olhando para todos os lados, sem saber onde estava. Foi se acalmando aos poucos, respirando profundamente. O bebê começou a chorar no bercinho de hospital ao lado da cama dela. Uma das enfermeiras entrou no quarto, já que Laura não podia levantar por enquanto, estava de repouso. A enfermeira entregou o bebê a ela para que pudesse amamentá-lo. Laura sorriu para a enfermeira e sorria para seu filho enquanto o amamentava. Seria uma cena linda entre mãe e filho. Até que o bebê abriu os olhos. Um ato tão simples, mas que deixou Laura petrificada de horror. Ela soltou um grito enquanto quase deixou seu bebê cair. Por sorte, a enfermeira tinha reflexos ótimos e pegou a criança. Os olhos dele! Os olhos dele! Laura gritava repetidamente enquanto o bebê chorava mais e mais. A enfermeira não entendeu o que havia de errado, até olhar para os olhos do bebê. Ela não ficou tão assustada quanto Laura, pois estava acostumada a ver situações assim. Ah, não. A enfermeira disse, saindo da sala com um bebê. Levaria para que o médico examinasse. Miguel chegou no hospital em uma ambulância com o corpo de sua mãe. Quando entrou, podia ouvir os gritos distantes de sua mulher repetindo a mesma frase. Os olhos dele. Ele estava devastado pela morte de sua mãe, mas ficou ainda mais em pânico ao ouvir os gritos de sua esposa. Correu para o quarto em que ela estava, vendo as enfermeiras tentando acalmá-la. O homem se sentou na cama ao lado de sua esposa e a abraçou. Ela parou de gritar, mas continuava sussurrando enquanto chorava. Ele perguntava o que havia de errado, mas ela não dizia nada além de os olhos dele. Um tempo depois, o médico entrou no quarto. Laura havia adormecido de exaustão. Miguel olhou cansado para o médico, que não trazia boas notícias. Eu examinei seu filho e... Bem, não tem um jeito fácil de dizer isso, então vou logo cortando o suspense. Senhor Miguel, seu filho nasceu cego, que foi o motivo do surto da sua esposa. Mas não se preocupe, tente acalmá-la. Uma criança nascida cega é muito mais fácil de se criar do que uma criança que perde visão depois de já crescida. Apesar da cegação, ele é muito saudável e isso é o que realmente importa nesse tipo de situação. Miguel entrou em choque, não podia acreditar. Apesar do susto e da notícia inesperada, as palavras do médico foram de grande conforto e ele tinha razão. Seu filho era saudável e isso era o que realmente importava. Após alguns dias, depois de receberem alta e chegarem em casa, Miguel teve enfim a coragem de contar para Laura que sua mãe havia falecido no mesmo dia em que Lucas nasceu, mas Laura não demonstrou nenhum tipo de reação. Ele imaginou que ela não estivesse pronta para reagir a uma notícia daquelas. Afinal, diferente dele, ela não aceitou muito bem o fato de seu filho ter nascido cego. Infelizmente, Miguel não sabia que nos anos seguintes iria ter que proteger seu filho da própria mãe. Conforme os anos foram passando, Miguel começou a notar algumas peculiaridades em seu filho, tais como falar sozinho e às vezes brincar sozinho. Certo, brincar sozinho não era para ser uma peculiaridade, afinal muitas crianças brincam sozinhas, mas Lucas era diferente das outras crianças. Ele brincava sozinho de uma forma que parecia que ele estava brincando com alguém. Ele sabia exatamente onde ir e onde apontar, mesmo sendo cego. Muitas vezes, quando Miguel voltava do trabalho, Lucas estava na entrada da floresta da chácara, brincando em volta das árvores no meio da tarde e às vezes da noite também. Óbvio que era um perigo deixar uma criança a essa hora no meio do mato, então ele passou a deixar seu filho trancado no quarto quando não estivesse em casa, pois assim o protegia tanto de ir para fora quanto de Laura. Essas não eram as únicas peculiaridades de Lucas, ele era muito diferente das outras crianças. Ele era extremamente inteligente para a idade dele e parecia saber que sua mãe não gostava muito dele, apesar de sempre tentar fazer de tudo para se aproximar dela. Aos 5 anos de idade, Lucas foi levado a um pediatra, onde foi diagnosticado com autismo. Miguel ficou desnorteado, pois na cidade onde moravam, o autismo era considerado uma doença mental horrível, como se fosse um tipo de loucura. Laura sugeriu que colocassem o menino em um hospício, mas Miguel não permitiu. Ele não deixaria que ela fizesse isso com o filho deles. Em um dia nublado, um tanto quanto fresco, Miguel havia acabado de acordar. Ainda era manhã e Laura estava dormindo pacificamente. Ele desceu as escadas para fazer o café da manhã, quando notou que a porta do quarto de Lucas estava aberta. Mas não tinha como Lucas abri-la. Estava trancada e ele mal alcançava o trinco. Miguel procurou o filho desesperadamente pela casa toda, quando notou que a porta da sala também estava aberta.
Ele correu para fora para procurar pelo menino quando viu rastros de sangue pela varanda, seguindo para o gramado alto. Miguel se desesperou, achando que seu filho estivesse ferido, e seguiu o rastro. Sentiu um frio percorrendo toda sua espinha quando encontrou seu filho no meio do mato alto, ao lado de um tijolo todo ensanguentado, enquanto brincava com o cadáver de um gambá. O homem ficou em estado de choque e tudo que conseguiu fazer foi pegar seu filho no colo e correr até a pia externa da casa para lavar aquele sangue e a sujeira que havia por quase todo o menino. Enquanto o banhava, explicou para ele que era normal na idade dele as crianças terem curiosidades sobre as coisas, mas que aquilo não era certo e ele não podia fazer isso de novo. Lucas apenas concordava com a cabeça enquanto brincava na água da pia pacificamente como uma criança normal. Miguel acreditava que aquele incidente não iria acontecer de novo, que só havia acontecido pela curiosidade de Lucas em saber como as coisas funcionavam. Mas ele não esperava que aquilo não seria passageiro. Todos os dias ele encontrava algum animalzinho pequeno morto em algum lugar, e todas as vezes que ele ia ver como Lucas estava, encontrava o filho sujo de sangue em cima da cama ou brincando tranquilamente em seu quarto. Embora estivesse ensanguentado, ele negava que havia sido ele, jurava que não havia sido ele e que não sabia o porquê estava sujo. Laura, por sua vez, não aguentava mais aquela situação, pois ela também encontrava animais mortos pela casa, mas como amava muito seu marido, tentava também conversar com Lucas e ensinar que aquilo era errado. Os anos foram se passando e os animais ficavam cada vez maiores, até mesmo animais que eram muito maiores que uma criança de 12 anos, como bezerros e vacas. E todas as vezes que Miguel e Laura iam confrontar Lucas, ele negava que havia sido ele, mesmo estando todo sujo de sangue. Dizia que havia sido o homem alto da floresta, que Miguel e Laura cansavam de dizer que não existia. Até porque Lucas era cego, não tinha como ele ver esse tal homem alto. Claramente era uma invenção. Um dia, Miguel adoeceu. E Laura ficou desesperada. Dizia que ele não podia abandoná-la ali. Ele implorava a ela que cuidasse de Lucas, que o menino precisava dela e que ninguém iria conseguir cuidar dele se não fosse ela. Então ela se esforçou para cuidar de Lucas enquanto Miguel ainda estava vivo. Meses depois de Lucas completar 13 anos, Miguel faleceu, implorando para Laura em seu último suspiro que ela cuidasse de Lucas e, apesar dela dizer que sim, ela nunca cumpriu essa promessa. Lucas tinha mais consciência das coisas agora e estava muito triste com o falecimento de seu pai, e ele sabia que sua mãe não cuidaria de si, sabia que nunca existiria alguém que o amasse da mesma forma que seu pai lhe amou, então ele tentava fazer de tudo para agradar sua mãe, mas mesmo tentando o máximo de si, ainda assim, todos os dias ele acordava longe de sua cama, sentindo o cheiro horrível em seu corpo, e todas as vezes sua mãe berrava consigo, perguntando por que dele ter matado aqueles animais inocentes de novo, mas Lucas não sabia que fazia essas coisas. Ele implorava para que seus pais acreditassem que não havia sido ele, pois ele não tinha consciência de que fazia aquelas coisas. O que mais lhe doía era saber que seu pai tinha morrido achando que ele era algum tipo de psicopata. Em uma noite, ele acordou com vozes estranhas em volta de si. Não sabia quem era, mas ouvia sua mãe falando com essas vozes. Mamãe, quem tá aí? Quem são essas pessoas? Lucas perguntou confuso, olhando para todas as direções, já que as vozes vinham de todas as direções. Tá tudo bem, Lucas. Nós viemos te ajudar. Uma das vozes desconhecidas disse, segurando um dos braços do garoto. Assim que a pessoa lhe tocou, Lucas franziu o senho em desespero. Ele odiava ser tocado por pessoas desconhecidas. Então ele puxou a mão da pessoa e o mordeu a ponto de tirar um pedaço. A pessoa gritou de dor e as outras pessoas vieram segurá-lo. Sentir todos aqueles toques fez com que Lucas entrasse em desespero e gritasse por socorro para sua mãe, enquanto se debatia para que o soltassem. Socava, chutava e dava cabeçada nas pessoas que tentavam segurá-lo, até sentir uma picada em seu braço e sentir seu corpo amolecer. Pouco a pouco as vozes foram ficando mais longe, distorcidas. E um zumbido familiar, porém ainda assim horrível, foi tudo que ele ouviu antes de apagar. Horas se passaram. Lucas lentamente abriu os olhos, embora não fosse capaz de enxergar nada. Ele se lembrou do que havia acontecido. Será que havia sido um sonho? Se levantou, colocando os pés no chão. O chão parecia diferente, gelado. O chão de seu quarto era de madeira e esse que estava tocando era tão frio, parecia vidro. Se agachou para tocar com as mãos. Lucas nunca havia tido contato com esse tipo de textura, então ele não sabia o que era azulejo. Se levantou novamente, confuso e tentando sentir o ambiente, ouvir os barulhos. Por que não ouvia os grilos e sapos do lado de fora se estava de noite? E se estava de dia, por que os pássaros não cantavam? Começou a andar, até dar de cara em uma parede. Definitivamente não estava em seu quarto. Tateou o lugar, mas tudo de diferente que tinha ali, além das paredes, uma porta trancada e do chão, era a cama.
Lucas sentiu um desespero enorme crescer dentro de si e ele começou a gritar e bater nas paredes e na porta. Me deixa sair! Me deixa sair, por favor! Onde é que eu tô? Mamãe, por favor, alguém me tira daqui! Ele chorava desesperadamente enquanto se batia contra a porta, tentando sair de qualquer forma. Só parou de gritar e se debater quando ouviu um barulho diferente. Era a porta se destrancando. Imaginou que iriam deixá-lo sair finalmente. Ele se afastou da porta e assim essa se abriu. Ficou em silêncio esperando ouvir alguma voz. Talvez sua mãe dizendo que o castigo acabou? Mas tudo o que ouviu foi passos e depois novamente mãos lhe tocando e segurando. Ele começou a gritar de novo, se debatendo para se soltar. Se você se comportar, vamos te levar até sua mãe. Se continuar se debatendo, vamos te trancar aqui de novo. Um homem que parecia estar em sua frente dizia para ele. Tá bom. Lucas respondeu, ainda chorando. Ele estava tão assustado que aceitava qualquer coisa para poder voltar para sua mãe. O colocaram deitado em uma maca e ele podia sentir algumas mãos passando por si, até sentir algo apertado segurar contra a maca. Haviam-lhe prendido ali, embora não soubesse o motivo. Mas ao notar isso, começou a se contorcer com muito medo. Por que me prenderam? Cadê minha mãe? Mas ninguém respondeu. Ele só sentia a maca andando enquanto ouvia as rodinhas. Ele sabia que tinham pessoas à sua volta empurrando a maca para algum lugar, mas ele não sabia para onde. Depois de um longo passeio preso em uma maca por um corredor enorme, Lucas ouviu uma porta se abrindo e se fechando logo depois, atrás dele. Haviam chegado a algum lugar, aparentemente. Olá, Lucas. Meu nome é Osmar e eu serei seu doutor hoje. Disse um homem com uma voz calma e grossa. Cadê a minha mãe? O garoto perguntou. Sua mãe não está aqui. Você está em um hospital especial para pessoas com suas condições. E eu farei o seu tratamento para que você fique bom e possa voltar para sua mãe. O homem dizia enquanto mexia em alguns equipamentos e algumas máquinas. Lucas sabia que não era um hospital. Ele se lembrou das conversas que sua mãe teve com seu pai antes dele adoecer. Conversas em que ela dizia que a única solução para Lucas era um hospício, pois ele era louco, mas seu pai nunca permitiu que ela fizesse isso. Então tudo começou a fazer sentido. Agora que seu pai não estava mais aqui para protegê-lo, sua mãe acabou fazendo o que dizia que faria. O colocou em hospício. Ele não sabia bem o que era um hospício, mas sabia que não era bom. Os sons de metal dos equipamentos do doutor e as estáticas das máquinas assustavam Lucas. Ele não sabia o que estava acontecendo, estava confuso e com medo. Não se preocupe, Lucas. Vai doer só um pouquinho, mas você vai ficar bom. Morda isso aqui para que não quebre os dentes. O suposto doutor dizia enquanto colocava à força uma mordaça de couro na boca do menino. Lucas começou a se debater novamente, gritando abafado pela mordaça para que o soltassem. Sentiu dedos com algo gelado e um cheiro esquisito passando em suas têmporas, e logo depois 2 metais igualmente gelados sendo colocados ali. Certo, fique calmo. Vai dar tudo certo. Ok, voltagem média, podem ligar. Após essa última frase do doutor, Lucas sentiu a dor insuportável da eletricidade passando pela sua cabeça direto por todo o seu corpo, enquanto ele gritava em desespero e angústia. O choque só parava após um tempo específico, onde ele implorava para que parassem com aquilo, mas logo depois era ligado novamente. Os gritos de Lucas podiam ser ouvidos por todo o hospício, onde vários outros pacientes gritavam junto com ele quando o escutavam. Foi uma sessão de choque de exatas 1 hora, antes de levarem a maca com Lucas desacordado para o quarto em que ele ficava. Uma enfermeira checou seus batimentos cardíacos para ver se ele ainda estava vivo e logo depois passou uma pomada em suas têmporas, onde ficavam as queimaduras do choque. Enfim, devidamente cuidado, entre muitas aspas, Lucas foi colocado na sua cama, que agora lhe pertencia, sendo trancafiado em sua prisão, que agora era seu quarto. Era isso então? Era ali que iria passar o resto de seus dias até que enfim a morte lhe agraciasse com a liberdade? Ele pensava em seu estado de sono profundo, que havia sido forçado a entrar. Coisas horríveis se passavam por sua cabeça, até que ele começou a sonhar. Nesse sonho, ele permanecia em silêncio para que pudesse ouvir a sua volta, saber onde estava. Ele sentia a brisa leve bater em seu rosto e a grama abaixo de seus pés. Ouvia as folhas das árvores dançando com a brisa e os pássaros cantando. Apesar de não enxergar, ele sabia que estava no campo perto de casa. Estava prestes a dar o primeiro passo quando um barulho ensurdecedor de estática começou a agredir seus ouvidos. No mesmo instante, ele tampou as orelhas e se jogou ajoelhado no chão. Atrás dele havia um homem alto, esguio e sem rosto, cujos tentáculos saíam de suas costas e iam na direção do garoto que estava ajoelhado de costas para ele. Lucas então começou a sentir os tentáculos envolverem seu corpo, mas ele não sabia o que era aquilo. Então começou a gritar de medo e agonia enquanto a estática em sua cabeça ficava cada vez mais alta quando, de repente...
Lucas acordou. Aquilo foi assustadoramente realista. O garoto começou a tatear a cama, lentamente chegando a tocar as paredes. Foi quando se lembrou onde estava. Sua respiração começou a ficar ofegante e ele começou a chorar. Não queria estar ali, não podia estar ali, não era seu lugar. Semanas e meses foram se passando. Toda semana ele tinha tratamento de choque e depois de um tempo ele acabou se acostumando com aquilo. Não doía mais, era apenas um desconforto que foi se transformando em uma piada. Depois de alguns meses, todas as noites os funcionários ouviam risos e batidas no quarto de Lucas. Até que nos horários de medicações, uma enfermeira entrou no quarto e encontrou-o desapagado no chão, todo ferido. As paredes com algumas marcas de unhas e outras de sangue, já que as unhas não aguentavam e caíam. Outras marcas eram de colisão. Ele corria em direção das paredes e se jogava nelas. Haviam unhas grudadas nas paredes e algumas caídas no chão, e também havia uns 3 ou 4 dentes espalhados. Nesse dia, Lucas foi trocado de quarto, para o famoso quarto branco. Um quarto todo acolchoado, onde ele ficava mantido preso em uma roupa de mangas longas, que se prendiam atrás de suas costas, para que ele não pudesse se machucar. Com o tempo, Lucas não era mais permitido sair daquele quarto, visto que toda vez que ele tinha tempo livre de andar pelo hospício, ele acabava ferindo os funcionários e outros pacientes. Ele não podia nem ao menos comer sozinho, pois toda vez que lhe entregavam a comida, mesmo as colheres de plástico e pratos de papel, quando as enfermeiras iam recolher, não havia nem prato nem colher. Lucas os comia por completo, sendo levado várias vezes para limpezas estomacais, e em casos mais sérios eram feitas cirurgias para tirar os pedaços de plástico que o machucavam por dentro. Então agora ele era alimentado pelas enfermeiras, sempre sendo dopado antes que elas entrassem no quarto, para que ele não as atacasse. Todas as noites, o zelador ouvia Lucas falando sozinho em seu quarto. Mal ele sabia que Lucas tinha companhia, e que não era como uma companhia humana. Algumas vezes era tanto silêncio que o homem, curioso, ia checar se estava tudo bem, mas Lucas estava apenas parado em pé, de frente para uma parede, em silêncio, completamente em transe. Mas o zelador achava que aquilo era de se esperar de um louco. O homem sem rosto começou a visitar Lucas todas as noites, o consumindo, o preparando. 4 anos se passaram no total. Lá estava Lucas no tratamento de choque novamente. O doutor que o tratava não aguentava mais os risos imparáveis pela sala toda vez que ligava as máquinas. Aumente a voltagem. Dr. Osmar disse, irritado. Mas, senhor, já estamos na faixa laranja. Se entrarmos na vermelha, ele pode morrer. O assistente retrucou, receoso. Aumenta a droga da voltagem! Eu quero no último! Ele respondeu com raiva em seus olhos enquanto encarava Lucas, que apenas tentava segurar o riso. Ai, ele tá bravo. Melhor aumentar antes que ele morda. Lucas ria para o assistente. Doutor, nós dissemos para a mãe dele que o entregaríamos curado, não morto. A mãe dele não quer mais ver a cara dele. Ela não liga pra ele. Se ele tá vivo ou morto, não é do interesse dela. Quantas vezes você a viu visitando ele? Nenhuma. Aumenta a voltagem ou vai ser você nessa maca ao invés dele. Tudo bem. Lucas apenas ria e cantarolava. Ele poderia ter ficado chateado com o que o doutor havia dito sobre sua mãe, mas nem sequer se lembrava dela, ou de que tinha uma mãe e uma família. Ele nem ao menos se lembrava do que havia comido no dia anterior. O assistente aumentou a voltagem para o último nível da faixa vermelha. Vamos ver se você vai rir agora. Osmar disse com um sorriso quase que maligno. A verdade é que ele sabia que aquilo não era efetivo com nenhum de seus pacientes. Ele apenas gostava de ver as pessoas sofrerem e gritarem. Um sociopata maluco, de fato. Quando a máquina foi ligada, Lucas gritou por 2 segundos antes de começar a rir sem parar. Ria! Ria enquanto seu cérebro frita, seu miserável! A máquina ficou ligada até que os risos de Lucas pararam. Só aí ela foi desligada. Um cheiro horrível naquela sala. O doutor e o assistente olharam para o rapaz. Fumaça saía do aparelho em suas têmporas, de sua boca, nariz e ouvidos. Ele morreu?
O assistente perguntou assustado, enquanto Osmar tirava as luvas para checar o pulso de Lucas. Não. Que bom, temos sessão na próxima semana. É uma pena que ele provavelmente vai estar em estado vegetativo e não vai ter reação. Traga o próximo paciente. O cruel doutor dizia, enquanto colocava as luvas novamente. Os enfermeiros foram levando a maca com Lucas desacordado em direção à enfermaria, pois alguns dos enfermeiros não tinham coração de pedra e não deixariam ele nessas condições. Trataram de suas queimaduras e lhe deram um pouco de soro na veia e algo para tirar toda aquela eletricidade. Era a primeira vez em meses que viam Lucas desacordado após um tratamento de choque. Levaram-no para o quarto para que pudesse descansar. Embora estivesse desmaiado, ele sentia cada músculo de seu corpo doer, alguns se contorcendo sozinhos. Ele nem ao menos sabia se iria acordar dessa vez. Após um tempo, começou a sonhar novamente. A última vez que sonhou foi da primeira vez que fez aquele tratamento. Seus sonos seguintes eram repletos de escuridão e dor. Em seu sonho, ele abriu os olhos lentamente. Estava novamente naquele lugar, sentindo a brisa em seu rosto e ouvindo os sons das folhas das árvores e dos pássaros cantando. Lentamente, ele começava a se lembrar daquele lugar. Era sua casa, sua antiga casa. Sentia tanta falta do campo. De repente, ele ouviu a voz de alguém cantarolando. Lucas virou a cabeça em direção da voz. Ele conhecia aquela voz. Enfim se lembrou de quem era. Era a voz de sua mãe. Ele olhou para baixo quando repentinamente começou a sentir algo estranho. Uma vibração vindo por debaixo de seus pés. Quando olhou para frente novamente, conseguia enxergar sua mãe, mas só quando ela pisava no chão ou cantarolava. Assim como conseguia enxergar tudo que estivesse a pelo menos 1 metro de distância dela. Podia ver que ela estava estendendo as roupas no varal. Aquilo era estranho, mas incrível ao mesmo tempo. Lucas nem percebeu que havia começado a andar na direção da casa. Quando notou, ele estava se aproximando mais e mais de sua mãe, e quanto mais perto chegava, melhor a enxergava. Apesar de não ser uma visão comum, era mais como se ela fosse inteiramente feita de uma energia esbranquiçada. Ainda assim era o suficiente para si. Estava tão intrigado com tudo aquilo que mal notou que no momento seguinte a estava estrangulando. Sua atenção só foi chamada para isso quando começou a ouvir os gritos aterrorizados dela, pedindo socorro, pedindo para que ele parasse e que a deixasse em paz. Os gritos dela ecoavam pelo local em que estavam, fazendo com que ele fosse capaz de enxergar em sua forma especial tudo que estava à sua volta. Mas apenas um objeto lhe chamou a atenção. Um tijolo no meio do mato. E sua memória lhe trouxe de brinde o conhecimento de que aquele era o mesmo tijolo que ele usou para matar aquele gambá quando era criança. Era o único animal que ele realmente tinha matado porque queria. Das outras vezes ele estava brincando em algum lugar e, de repente, ele apagava. Quando acordava, seus pais estavam dizendo que ele tinha matado alguma coisa. Lembrar disso deixava com raiva. Ele apertava o pescoço de sua mãe com mais e mais força. Assim que Laura desmaiou, Lucas foi até o tijolo e o pegou, passando a mão suavemente por ele, sentindo-o lentamente. Não havia mais sangue ali. Após anos levando chuva, já era de se esperar. Ah, que pena! Mas tudo bem, nós podemos pintar você de novo, tijolinho. Ele disse em um tom brincalhão, rindo como se aquilo fosse um tipo de brincadeira. Ele andou novamente até sua mãe. Cada passo que dava no chão era uma vibração diferente que fazia com que ele pudesse enxergar exatamente onde ela estava. Isso lhe facilitava chegar até ela novamente. O rapaz se sentou em cima da barriga da mulher desacordada, passando a mão lentamente pelo rosto dela enquanto a analisava. Suas mãos sujas de terra sujavam o rosto dela. Mamãe, eu não consigo ver, mas eu acho que você está com uma sujeirinha aqui. Eu consigo sentir a terra. Conversava com o corpo apagado enquanto alisava o rosto dela. Lucas pegou o tijolo com as 2 mãos e o levantou acima de sua cabeça. Laura aos poucos foi ganhando consciência, mas sua última visão foi seu filho em cima de si com um tijolo. Tudo bem, deixa que eu tiro pra você. Ele disse com um sorriso simpático.
O grito de Laura foi cortado de imediato assim que o tijolo acertou seu rosto. O tijolo atingiu seu rosto 1, 2, 3 vezes, mas Lucas não conseguia parar. Na verdade, aquilo era muito divertido. Ele ria mais e mais enquanto esmagava o crânio da mulher até que não restasse um osso inteiro. Ele só parou quando ouviu um barulho de estática. Dessa vez, ele conseguiu sentir a vibração e olhar em direção da criatura que o encarava na entrada da floresta. Ele conseguia ver o formato do homem alto e os tentáculos em suas costas. Lucas pendeu a cabeça para o lado. Ei, eu conheço você. É você que fala comigo lá no quarto. E achei que fosse mais baixo. O rapaz saiu de cima do cadáver, se levantando e olhando na direção da criatura, que apenas o encarava. Se alguém visse de longe, diria que os dois estavam apenas se encarando. Mas dentro da cabeça de Lucas, ele ouviu o que o homem esguio dizia. Concordou com a cabeça antes de começar a andar em direção da entidade. Isso é, até se lembrar de algo. Espera um pouco! Ele disse, antes de correr em direção da casa. Ao entrar em sua antiga casa, Lucas começou a andar em volta, procurando algo. Ele correu tropeçando pelas escadas acima, entrando no quarto de sua mãe. O cheiro era tão familiar. Ele sabia exatamente o que procurar, mesmo que não soubesse o motivo de querer aquilo. Abriu o guarda-roupa e procurou a caixa de ferramentas que tinha ali em algum lugar. O pai de Lucas era engenheiro e mecânico. Quando ele era criança, não tinha muitos brinquedos no começo de sua infância. Então seu pai o deixava brincar com as ferramentas. Havia uma ferramenta que era enorme e ele adorava brincar com ela. Era sua favorita. Nem ele nem seu pai sabiam o porquê ele gostava tanto daquela ferramenta, mas ele gostava. Agora, mesmo que não se lembrasse desse período de sua vida e nem de seu pai, pois era uma memória que não lhe era permitida acessar, ele ainda lembrava do quanto gostava daquela ferramenta. Ela era grande, pesada e divertida. Lucas pegou a chave inglesa e saiu correndo do quarto, já que o homem alto e sem rosto ainda o esperava. Apesar de ter se esquecido das escadas que acabara de subir e ter caído escadaria abaixo na volta, ele conseguiu sair com sucesso da casa e correr em direção à floresta. Quanto mais ele se aproximava da criatura sem rosto, mais aquele barulho horrível aumentava. Lucas odiava aquele barulho, mas não conseguia parar de correr na direção dele. Quando enfim chegou perto de tocá-lo, o rapaz caiu na escuridão. Tudo que o envolvia era silêncio, até que ele lentamente foi abrindo os olhos. Havia acordado do sonho, que novamente foi assustadoramente realista. Lucas não sabia como havia acordado depois daquela sessão dolorosa de choque. Seu corpo ainda doía um pouco. Também estava impressionado de estar fora da camisa de força. Talvez os enfermeiros acharam que ele estaria em estado vegetativo e não precisaria daquilo. Bem, grande erro. De repente, sentiu um leve choque quando seu dedo mindinho encostou em alguma coisa que estava ao seu lado. Ele tateou o chão e sentiu sua mão encostar no ferro gelado da chave inglesa. Eita! Foi tudo que ele conseguiu dizer com aquela surpresa. Não se deu o trabalho de pensar como aquela chave inglesa havia parado ali, até porque ele não ligava. Tudo que importava agora era sair daquele lugar horrível. Horas se passaram quando enfim uma das enfermeiras veio trazer uma bandeja de medicamentos e comida para caso Lucas estivesse acordado. Ao abrir a porta, ela viu o rapaz ainda deitado com os olhos fechados, como se estivesse dormindo pacificamente. Deixou a bandeja no chão enquanto pegava um lencinho umedecido com algumas ervas para poder limpar os ferimentos de choque dele. A moça se ajoelhou ao lado de Lucas, começando a limpeza, quando ela notou que um dos braços dele estava para trás. Ele estava deitado em cima de um dos braços, como se estivesse escondendo algo. A enfermeira pendeu a cabeça para o lado e foi tentar mover o corpo do rapaz para ver o que era. Caso tivessem colocado ele deitado errado, poderia dar problemas na circulação de sangue do braço dele. Ela só não esperava que ele fosse acordar no mesmo momento em que ela se aproximou mais, dando-lhe uma cabeçada e a fazendo cair para trás. A moça estava prestes a se levantar em desespero para buscar ajuda quando sentiu uma pancada em sua cabeça. Sentiu um líquido quente escorrer pelo seu rosto e pescoço, e tudo começou a ficar escuro. Lucas aproveitou a porta aberta para escapar, enquanto o corpo da enfermeira era envolvido por tentáculos pretos que saíam do chão e a engoliam para baixo, até que ela desaparecesse. Mais algumas horas se passaram. O cruel doutor se encontrava em sua sala, escrevendo alguns relatórios e passando algumas fichas.
quando começou a sentir um cheiro de gás horrível. Eles não podiam ter vazamento de gás, era perigoso, pois todos os encanamentos do prédio tinham gás. Era tudo movido a gás, os chuveiros, as cozinhas, os aquecedores. Era mais fácil para eles, pois as máquinas de choque consumiam muita energia, e algumas vezes aparelhos elétricos queimavam por causa disso. Por isso, naquele prédio, era tudo a gás. Novamente, grande erro. O homem se levantou para ir comunicar aos funcionários que procurassem o vazamento. Talvez fosse apenas na sala dele, já que ele quem estava sentindo o cheiro. Ao tentar abrir a porta, percebeu que estava trancada. Procurou a chave em seus bolsos e foi se virar para procurar em sua mesa, quando de repente a luz se apagou. A sala ficou escura, mas com apenas a luz da lua refletindo pela janela, Osmar conseguiu ver uma silhueta quase que toda branca ao lado de sua mesa. Esse quase se devia ao fato de que haviam manchas de sangue por toda aquela pessoa. Os olhos do doutor se arregalaram ao ouvir aquela risada. Não pode ser, com certeza aquele garoto imprestável morreu e agora está me assombrando, ele pensava. Mas ele seria muito sortudo se essa fosse a realidade. Poderia haver um diálogo entre os dois, um em que ele dizia algo como: "O rato saiu da gaiola, veio me assombrar." E Lucas responderia algo como: Tá bravo, doutor? Vai me dar um choque pra descontrair? Mas não foi isso que aconteceu. Lucas não estava em seu melhor estado mental para ter um diálogo. Ele só estava com muita raiva, e aquele doutor não merecia uma conversa. Ao invés disso, ele foi direto para o ataque, de forma completamente selvagem. Osmar até tentou lutar de volta, mas ele não esperava que Lucas fosse tão forte. Uma vez que o rapaz se prendeu nas costas do homem feito um macaco, não tinha mais o que ele fazer. Sentiu uma mordida forte em seu pescoço e um pedaço foi arrancado e cuspido para longe. As risadas de Lucas tomavam todo o local, junto com os gritos do doutor e os barulhos de ferro batendo contra a cabeça dele também. Depois disso, apenas as risadas de Lucas ecoavam pela sala, enquanto ele se levantava satisfeito. O rapaz ouviu os barulhos de estática lhe chamando do lado de fora da sala. Ele precisava sair daquele prédio. Arrombou a porta com o próprio corpo e saiu correndo pelos corredores. A cada corredor que passava tinha um corpo de algum funcionário morto. Algumas vezes ele escorregava no sangue que estava no caminho. E mesmo quando caía, dava risada, se levantava e corria. As escadas eram suas piores inimigas. Ele as descia rolando. Não porque queria, mas porque caía mesmo. Mas no fim conseguiu finalmente sair daquele hospício dos horrores. Assim que ele saiu, correu em direção à floresta que havia ali perto, antes de se virar para olhar, entre aspas, para trás. Ficou parado encarando o prédio, quando enfim veio o esperado. O prédio enfim explodiu. Ele estava em uma distância segura para não se machucar, mas a pressão da explosão o derrubou para trás do mesmo jeito. Ele deu uma risada antes de se levantar novamente. Além do fogo queimando, tudo estava um maldito silêncio. Ele odiava o silêncio, mas não tanto quanto odiava aquele barulho horrível de estática que começou novamente a incomodar seus ouvidos por alguns segundos, antes de parar completamente. Em seguida, ele ouviu um assovio no meio da floresta, fazendo com que ele finalmente deixasse de olhar na direção dos destroços do prédio e se virasse na direção da floresta. Alô? Ele disse um pouco confuso, antes de ouvir novamente o assovio. Foi o suficiente para que ele corresse floresta dentro, seguindo as vibrações de seus pés para não tropeçar em nenhum galho e nem dar de cara em nenhuma árvore. E assim, ele foi engolido pela floresta densa. Algumas semanas depois, em uma pequena chácara afastada da cidade, um casal viu um noticiário na televisão. Em uma chácara da cidade de Picuinhas, o corpo de uma mulher foi encontrado com a cabeça completamente esmagada. A vítima se chamava Laura Souza Oliveira. Ela morava sozinha e era viúva de Miguel Alves dos Santos, com quem teve um filho chamado Lucas Oliveira dos Santos. O jovem sofre de transtornos mentais e estava internado no Hospital Costa Silva para Pessoas Especiais até a explosão ocorrida na semana passada. Segundo investigadores, o corpo de Lucas foi o único que não foi encontrado em meio aos destroços, e sugere-se que ele seja o responsável pelo assassinato de Laura e pela explosão do hospital. A polícia suspeita que Lucas tenha se escondido na floresta da Pedra Cinza,
e as autoridades orientam que, caso vejam o rapaz da foto, liguem para a polícia e mantenham distância, pois esse indivíduo pode ser perigoso. O casal assistia a repórter com uma expressão de pavor, já que eles também moravam perto de uma floresta. Estavam pasmos com as notícias quando a luz de repente acabou. Ah, merda. Vou ligar o gerador. O homem dizia, se levantando do sofá. Ok, eu vou pegar uma vela então. A mulher respondia com um sorriso, também se levantando. No porão, o homem mexia no gerador para que pudesse ligá-lo, quando ouviu barulhos de alguém caindo no chão. Ele ligou o gerador e subiu as escadas apressado, indo checar se sua esposa estava bem. Ficou em choque quando viu um rastro de sangue que dava na cozinha. Ele correu apressado para socorrer sua mulher, que talvez tivesse se machucado, e quando chegou lá, a encontrou morta com uma parte da cabeça amassada. O homem gritou em horror, chorando enquanto ia abraçar o corpo de sua mulher. Enquanto a abraçava, ouviu alguns passos e umas risadinhas. Por quê? Quem está aí? Ele gritou, ainda abraçado em sua mulher. Relaxa. É só um morcego. O homem arregalou os olhos ao escutar uma voz atrás de si, antes de sentir uma pancada na cabeça e tudo ficar escuro.